A Ucrânia explodiu a última estação de gás russa para a Europa. Foi falsa bandeira, a corrida por posição dentro do conflito. O que eu percebo que está acontecendo hoje na guerra está baseado em uma situação muito particular, na minha visão. A guerra parece que vai acabar amanhã, de forma muito iminente. Por isso que ambos os lados estão correndo, acelerando por melhores posições, atuando de forma, às vezes, até sem pensar, com poucas estratégias de vencer, poucas estratégias de cuidados, tanto de material quanto de pessoal, e vai então se expondo cada vez mais, e assim tem um efeito rebote na cadeia de suprimento, na cadeia também de treinamento e também de quantidade de pessoal. Então hoje o cenário é um só. Essa corrida armamentista que está sendo instalada dentro desse conflito e também a busca por melhores posições. No que eu acho que parece que a guerra ela vai acabar amanhã ou vai acabar hoje. Essa é a visão que parece que essa guerra está me trazendo, me remetendo ao que eu busco entender, que todos esses fatores estão acelerando os gastos materiais e também os gastos de pessoal. Muitas pessoas sendo mortas neste momento em toda a linha de frente dentro da Ucrânia, também dentro da Rússia, na região de Kursk. No entanto, há uma grande concentração de batalhas acontecendo hoje, muito forte, na região de Toretsk e também de Pokrovsk, cidades extremamente satélites e importantes para o exército ucraniano e também, se conquistados, para o exército russo, onde comandantes russos estão falhando em alguns momentos. Porque você observava até tempos atrás uma Rússia acelerando o seu avanço, impondo decisões extremamente vantajosas sobre alguns pontos dos perímetros de Toretsk e também de Pokrovsk, mantendo ali os seus ataques progressivos, ganhando espaço ao longo do tempo. Só que a Ucrânia ela está mantendo um posicionamento interessante nesse meio tempo, onde ela conseguiu frear esse avanço russo e tem causado muitas intrigas pelos próprios comandantes russos e também dentro da alta cúpula militar da Rússia, porque eles não conseguem abraçar essas duas cidades importantes que poderiam tirar o eixo logístico de resistência do exército ucraniano. Então a Rússia ela avançava de forma muito progressiva nessas áreas, mas agora praticamente ela estagnou. E isso mostra pelo menos dois cenários que eu trouxe aqui, que eu analisei. Por exemplo, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, elas estão em pontos de desgastes muito grande e precisam, neste momento, de uma situação de gás que ofereça a elas uma posição de melhor se reequipar, de se reagrupar perante uma guerra de desgaste como esta. Já temos, por exemplo, registros históricos de longas batalhas e também de altos gastos militares, de bélicos e também de pessoal, como aconteceu em Bakhmut e Marinka, onde milhares de pessoas foram mortas nesta batalha. E agora Toretsk e Pokrovsk está se tornando também um espaço de desgaste muito grande que pode chegar a patamares de uma Bakhmut, de uma Marinka, por exemplo. Então esse acordo daria, um acordo de 30 dias de cessar-fogo, daria um gás extra para a Ucrânia e para a Rússia. E a busca de melhor, o outro cenário, e a busca de melhor posicionamento na guerra com essa corrida que eu já destaquei no início desse vídeo, que é a corrida armamentista de posicionamento que está acontecendo hoje na guerra e principalmente nas linhas de frente, onde, por um lado, isso é importante para a Rússia, mas também é ruim para a Ucrânia, e um acordo seria importantíssimo para a Ucrânia e ruim para a Rússia. Então tudo vai depender do ângulo de visão que a gente enxerga esta guerra para fazer esses cálculos, tá? Mas essa busca de melhor posicionamento vem causando desgaste, como eu havia dito.
causa desgaste tanto nos meios ucranianos, nos meios russos. Mas isso também causa efeitos de decisões mais profundas, mais graves, tanto pela Rússia quanto pela ala ucraniana. Por exemplo, o que aconteceu na última madrugada de sexta-feira. A estação russa de Sudza, na porção no obleste de Kursk, onde as tropas russas estão presentes desde agosto do ano passado, quase ali 8 meses de batalhas, tentando ali avançar, tentando ganhar espaço dentro do território russo. E então houve ali uma imensa explosão nessa estação de gás, onde relatos iniciais afirmam que a Ucrânia atacou essa estação de gás com drones na última madrugada de sexta-feira. E qual a importância dessa estação e qual a importância dessa explosão para todo o cenário de guerra? Por exemplo, a estação foi a última linha de distribuição de gás russo para a Europa. E, é claro, passava pela Ucrânia e tinha um acordo até 31 de dezembro de 2024. No entanto, a Ucrânia decidiu que não haveria uma extensão desse contrato por conta do conflito. Zelensky afirmou que haveria o fornecimento e corte até dia 31 de dezembro e foi realmente o que aconteceu. 1º de janeiro de 2025, parou todo o fluxo de gás para a Europa a partir de Sudza e Ucrânia. Então, essa explosão causou alguma comoção, causou ali alguma estratégia de batalha dentro dos moldes de conflito atual na Ucrânia? Sim. Mas ela não estava desativada? Sim, ela estava desativada, mas tinha plena capacidade futura ou não de retomar o seu fornecimento de gás para a Europa ou também para a Ucrânia. Se porventura daqui a alguns anos, onde tudo poderia estar resumindo ali a um bom relacionamento entre as partes, é só uma hipótese aqui que eu estou colocando, essa via de fornecimento de gás poderia ser reativada. E a Ucrânia ela desferiu esse golpe, esse ataque de drone, de fato, contra a estação russa, a estação de gás da Rússia, de acordo com os primeiros relatos que também foram fornecidos pelos russos. Sim, foi um ataque direcionado, um ataque de drone contra essa estação proveniente de operadores da Ucrânia. No entanto, surgiram outras questões, outras informações ao longo desse dia, de sexta-feira, mostrando que a Ucrânia relatou que esse ataque foi, na verdade, um ataque de falsa bandeira da Rússia. Foi a própria Rússia que organizou e que realizou esses ataques contra essa grande estação, que ficou ali por horas e horas com um grande incêndio, mobilizando diversas unidades de bombeiros de toda a região ali de Kursk até de outros oblasts para tentar suprimir esse fogo, sob ainda risco de serem atacados, por exemplo, pelas forças ucranianas que estão posicionadas mais à região sul do oblast de Kursk, porque essas tropas elas estão sendo empurradas, estão sendo marteladas pelas forças russas que querem expulsar essas tropas. Acontece que essa instalação de Sudza, ela está atualmente dentro de uma área particular que está sob domínio das forças russas. Então, como que a Ucrânia conseguiu desferir um golpe contra uma importante área onde está sendo controlada pelas forças russas? Sim, é possível que isso aconteça. Até porque os mecanismos de defesa antiaérea ali nessa porção estão praticamente inexistentes por parte da Rússia. Até essa área foi devastada pelas forças ucranianas durante as últimas batalhas ao longo dos 6 ou 7 meses atrás. Então, o que tinha ali de suprimentos de defesa antiaérea foi praticamente extintos. Não tem mais suprimentos, não tem mais defesas ali na região. Isso é muito observável ao ponto em que diversos drones entram mais profundamente em Kursk. E isso mostra que essas camadas de defesa ao longo dessa rota são praticamente inexistentes.
Então, dá para ser feito ali um certo parâmetro onde é possível sim que a Ucrânia tivesse atacado ou tenha atacado de fato essa estação, mas também pode ser uma falsa bandeira ocasionada pela Rússia. Então entramos praticamente num grande impasse aqui. Alguns meios de comunicação russos acusaram os militares ucranianos de terem atacado essa estação de gás e os militares, as forças ucranianas afirmam que foi uma falsa bandeira imposta pela Rússia. E quais são essas teorias, então, dessas explosões? Quais os objetivos de fato que poderiam ter levado tanto a Ucrânia quanto a Rússia a explodirem um importante reduto, um importante distribuidor de gás para a Europa? Mas antes de eu entrar nesse tópico, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, que vai ser muito importante para o meu trabalho. Peço também que visite a minha loja de camisetas aqui do canal, através do site umapenca.com/área militar. Peço gentilmente também, se for possível, contribua com o meu trabalho através de qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitarov@gmail.com, que vai ser muito importante para a continuação do meu trabalho, já que o YouTube, infelizmente, restringiu a monetização do canal. Então as teorias são diversas, mas eu posso destacar aqui três. A Rússia ela já havia atacado anteriormente a estação e outros pontos também de distribuição de gás nas áreas onde estavam sob domínio das forças ucranianas, principalmente através de bombas guiadas de alta precisão aéreas, tá? Incluindo um ataque que foi acontecer até 3 dias antes desse ataque de sexta-feira. Então vejam só que há uma grande dúvida se realmente foi a Ucrânia ou se foi a Rússia. Entra nesse impasse aqui que a gente fica discutindo. Outro também ponto interessante é que esse ataque visa o quê? Encobertar ou ocultar o movimento das tropas russas nessa região que estão fazendo uma flecha em direção aos últimos redutos das forças ucranianas posicionadas na região sul do oblast de Kursk. E é claro, uma das intenções tanto da Rússia quanto da Ucrânia pode ser também uma provocação ou comoção internacional. Os motivos seriam, por exemplo, por parte da Rússia, não assinar um acordo de cessar-fogo, porque a Ucrânia está atacando as nossas infraestruturas, está atacando sistemas que poderiam beneficiar, por exemplo, a Europa. Então, esse gasoduto, ele tem uma estratégia muito importante nesse combate que está acontecendo hoje na guerra na Ucrânia, porque a Rússia, dias atrás, ela tentou replicar uma tática que ela utilizou no início desta guerra na região de Donetsk, onde ela tentou alcançar a retaguarda das forças ucranianas, posicionadas na cidade de Sudzha, mas enfrentaram as tropas posicionadas que estavam ali, foram surpreendidas, é claro, as tropas ucranianas, e houve um grande combate entre as partes, e segundo a Ucrânia, entre 80 e 100 forças especiais da Rússia foram neutralizados, foram mortos nesse combate. Já a Rússia diz, ao contrário, que houve poucas mortes, mas houve sim intensos combates e conseguiram afastar as tropas ucranianas que ficaram rendidas, outras ficaram cercadas, lutaram até o fim, onde foram neutralizadas, e hoje sabemos que a Rússia conseguiu expulsar as tropas ucranianas da cidade de Sudzha e afastar em direção ao sul de Kursk. E a Rússia ela não deixou barato esta ofensiva, supostamente de um ataque de drones da Ucrânia, e ela retalhou rapidamente as regiões do porto de Odessa e a cidade de Odessa, que fica na posição ali do Mar Negro, destruindo infraestruturas críticas, algumas civis por conta desses artefatos que foram interceptados em pleno ar, e esses destroços caíram em regiões civis, causando ali muitas destruições. Não tem um relato se houve pessoas
feridas ou mortas, mas trouxe muitas apreensões nesse ataque de retaliação. Então fica a dúvida, se foi realmente a Rússia, ela faria um ataque de retaliação, ou se foi a Ucrânia, justifica esse ataque de retaliação. Então, são situações bem complicadas, mas que temos evidências de que houve uma explosão e que houve um ataque. Ponto. E Sudzha sempre foi importante para a Rússia, para a Ucrânia e também para a Europa. A Ucrânia ela já recebia uma pequena parcela de estar fornecendo o seu território para transferir o fluxo de gás para a Europa, e a Europa conseguia um preço acessível de um gás barato, de qualidade, rápido e que tinha praticamente um contrato quase que longo prazo, meio que infinito, né? Não somente na rota da Ucrânia, mas em outras porções de toda a Europa, seja na região dos Bálticos, na região mais ao sul do Mar Negro. E Donald Trump, no primeiro mandato, já havia alertado os europeus: tomem cuidado com esse gás russo, vocês estão muito dependentes do gás, procurem outras alternativas. E os europeus não deram bola para o Donald Trump e continuaram comprando esses recursos energéticos da Rússia. E aí veio a guerra, então houve toda essa catástrofe energética, toda essa situação econômica que acometeu a Europa. Então hoje existem pelo menos 6 vias de transferência de fluxo de gás russo para a Europa. São 6 vias. Dessas 6 vias, apenas 2 estão ativas até hoje. Por exemplo, eu fiz aqui uma lista, uma análise e trouxe não os detalhes, mas um resumo. Por exemplo, a primeira delas que eu posso colocar aqui, Nord Stream e Nord Stream 2, uma das mais importantes que saem da porção mais ao extremo ocidente da Rússia, que cai na Alemanha, que forneceria ali uma ampla distribuição de gás por bilhões e bilhões de metros cúbicos de gás durante anos para toda a Europa, um gás muito barato. Outra linha que eu posso dividir aqui, 2 linhas que passam na Bielorrússia, a de Yamal e também a de Northern Lights, que é praticamente uma tradução de aurora boreal. Ela corta, essas 2 vias, essas 2 linhas, cortam a região da Bielorrússia. A Brotherhood, que é uma região ali propriamente de Sudzha, que entra na Ucrânia e é distribuída para toda a Europa, que foi cortado em 31 de dezembro e que explodiu na última sexta-feira. A via de Soyuz, que é uma região mais também ao extremo ocidente, que faz ali divisa com a Ucrânia, que passa ali distribuindo para a Europa. E temos a porção mais ao extremo sudoeste da Rússia, que são as linhas que passam no Mar Negro de Blue Stream e também de Turk Stream. A Blue Stream ela passa pelo Mar Negro, cai na Turquia, a Turquia distribui fazendo cobranças sobre taxas, faz todo ali um incremento de contratos para a Europa. E o Turk Stream, que também cai na Turquia e passa depois para toda a Europa, que vem sendo alvo de avaliação e de inspeção de diversos navios na região, de diversas manobras também de embarcações suspeitas na região que estão buscando ali um mecanismo ou de implantar uma sabotagem bem ali na região do Mar Negro, ou estão apenas vasculhando como esse gasoduto se comporta e ele se aprofunda nessa região do Mar Negro. Só que é um gasoduto da Turquia e também da Rússia, não somente da Rússia. E a Turquia ela é um aliado da OTAN, ela está dentro da OTAN. E a Ucrânia atacaria esse gasoduto, sendo que a própria Turquia também estava ajudando em negociações, principalmente nas negociações de grãos. Então isso poderia causar ali uma grande intriga entre Turquia e Ucrânia, caso esse gasoduto sofra uma sabotagem e uma explosão, como aconteceu no Nord Stream 1 e 2. Ou também poderia ser implicado ali uma sabotagem de falsa bandeira por parte da Rússia, não pode ser descartado. Então, para encerrarmos aqui, com a guerra
houve todo esse problema energético, os preços e os mercados na Europa ficaram cada vez mais elevados, houve uma instabilidade de preço que subiram, a energia subiu dentro da Europa, trouxe maior impopularidade para os líderes europeus, mas uma saída interessante da Europa, que deveria ter feito isso muito tempo, foi a compra e novos contratos de compra de gás natural liquefeito, que é transportado via marítima. E principalmente houve contratos com empresas do Catar e dos Estados Unidos essas empresas posicionadas no Oriente Médio, estabilizando o preço. É claro que é um preço mais alto, mas estabilizou, não subiu como estava acontecendo pela falta do gás russo. Espero que tenham gostado desta análise sobre o leste europeu. Mais informações sobre todo o andamento desse conflito e possíveis negociações muito em breve. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, visite a minha loja de camisetas que vai ajudar e muito no meu trabalho através do site umapenca.com/área militar. E você pode contribuir com qualquer valor para o meu Pix através da chave canalareamilitaroff@gmail.com. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.